Amém, irmãos? Glória a Deus. Graça e a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, poder compartilhar da palavra de Deus. Agradecemos ao Senhor pela essa amizade valorosa que Ele tem nos proporcionado através do pastor Newton, também do irmão Rodrigo, e também hoje a oportunidade de conhecer os irmãos, a igreja dos irmãos. Já conhecemos alguns, quando o Rodrigo esteve pregando ali na Saron, o pastor Newton também, conhecemos alguns irmãos, e nós da Igreja Batista Saron agradecemos a Deus, porque sempre acreditamos que Deus vai nos cercar de pessoas que vão nos ajudar na caminhada dia após dia, Nós sempre oramos e pedimos: Deus, coloque perto de nós irmãos, igrejas que caminham, que nos ajude, que possamos assim crescer juntos. E pode ter certeza que esta igreja é uma igreja em resposta de oração, é uma igreja onde nós temos cada dia mais amado os irmãos, orado pelos irmãos e também compartilhado a palavra com os irmãos, Pastor Newton esteve conosco no último final de semana, falando sobre Vida 2 ali. O irmão Rodrigo vai estar agora no mês de outubro pregando lá na igreja também, e nós sentimos muito abençoados e agraciados por Deus por isso. E eu agradeço também a oportunidade de poder estar aqui com os irmãos esta noite. O tema que está nos proposto esta noite é falar sobre compromisso. E nós colocamos como um tema a rara joia do compromisso cristão. Falar de compromisso nos nossos dias, nós temos que olhar a palavra de Deus e ver o que ela tem a nos dizer, Se fosse falar de compromisso somente por palavras vazias, certamente você e eu sairíamos daqui sem acreditar, porque eu e você estamos aqui porque nós acreditamos na palavra de Deus, que ela que é a única que edifica os nossos corações. E por isso nós precisamos voltar à palavra de Deus e ver o que ela tem a nos dizer acerca do que é compromisso cristão, acerca do que é a verdade sobre este tema que está proposto. Mas quando nós colocamos também dizer aos irmãos que é uma joia rara falar de compromisso, o compromisso já tem se tornado raro, nós temos que nos ater que, de fato, a sociedade, os jovens, principalmente a Igreja de Cristo nos dias que nós vivemos, falar de compromisso é algo até ofensivo, eu já sou muito atarefado, eu já sou muito ocupado, não preciso de mais alguém me cobrando, ainda mais na igreja, eu não preciso de ninguém me cobrando. Então falar de compromisso muitas vezes também pode se soar como algo ofensivo. Mas eu queria ler um texto com os irmãos, em Provérbios capítulo 20, o versículo 6, você pode abrir a sua Bíblia. Eu quero ler esse primeiro texto, nós vamos ler alguns textos esta noite, mas eu quero ler esse primeiro texto, Provérbios capítulo 20, o versículo 6. Provérbios 26. Todos encontraram, amém? A palavra de Deus diz assim, o versículo 6: muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Alguém tem alguma outra versão aqui esta noite? Pode ler para nós uma versão, na versão NVI, certamente vai falar algo um pouquinho diferente. Pode ler para nós? Provérbios... Salomão, quando escreve Provérbios, ele está dizendo assim, um homem fiel, um homem compromissado, ele estava dizendo assim, quem o achará? Quando nós estamos falando, eu quero dizer neste primeiro momento, falar em compromisso, nós podemos falar da boca para fora, mas o texto que nós lemos está dizendo assim, quem o achará de fato, Falar, ou seja, falar da boca para fora, que eu sou leal, que eu sou compromissado, é algo muito fácil, mas a própria palavra de Deus vem perguntando que é algo raro, e quem de fato vai achar nesses dias? Por isso nós precisamos esta noite, em primeiro momento, saber que falar de compromisso não é algo que soa bem aos nossos ouvidos, na nossa sociedade, e é algo que tem se esquecido, mas eu creio que Deus neste lugar tem levantado um povo compromissado, amém? Com a verdade, com a igreja local, com o Senhor, e por isso eu queria ler um texto que vai para nós pensarmos de fato esta noite, em Lucas capítulo 14, o versículo 26 ao 27.
Lucas 14, 26 e 27. Todos encontraram, amém? A palavra de Deus diz assim, versículo 26. Então chamou um dos seus servos, perguntou-lhes o que estava... estava lendo o capítulo 15, me perdoe. Versículo 26. Se alguém vir a mim e ama o seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode... Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Jesus estava falando aqui sobre o preço de ser discípulo de Cristo, de ser seguidor dele. O texto a qual nós lemos é um texto conhecido, e Jesus estava, se nós lemos os versículos anteriores, estava acompanhado da multidão que a rodeava, e ele chama aquele povo naquela época a um compromisso mais verdadeiro, um compromisso sério. Ele está dizendo que aquele que amar o seu pai, a sua mãe, conforme nós lemos no texto, ou a sua mulher mais do que a ele, não é digno de ser chamado seu discípulo. Nós sabemos que para seguir a Jesus Cristo, há um preço a ser pago. Quando nós pensamos neste texto, nós não estamos falando aqui que a salvação é pelas obras, né? Mas uma coisa eu tenho dito para os irmãos da Saron, e sempre falo aos irmãos, e creio que também os irmãos concordam comigo, que a soberania de Deus não exclui a responsabilidade do homem. Mas outrora nós fomos justificados na cruz, fomos justificados em Cristo, mas então hoje eu não preciso fazer nada. Não, Jesus está falando que o verdadeiro discípulo, ele assume um compromisso, ele nega a si mesmo, ele toma a sua cruz e segue a Jesus. E o apóstolo Paulo também vai dizer isso em Gálatas capítulo 2, o versículo 20, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida cristã, falando para nós cristãos, meditando sobre esta noite, um tema, o compromisso cristão, a vida cristã, para aqueles que de fato entenderam o novo nascimento, é uma vida de compromisso. Nós podemos olhar Efésios capítulo 2, vai dizer para nós, um texto bem conhecido, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e agora estamos vivos, ou seja, quando nós nos tornamos vivos, não é a nossa natureza mais, mas nós vivemos aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O ato da conversão, o ato da regeneração, o ato de seguir a Jesus Cristo, conforme o texto de Lucas 14, versículo 26 e 27, é um ato de compromisso. Nós fomos chamados a seguir ao Senhor em um ato de compromisso. Por isso, o cristão que não tem um compromisso de fato com o Senhor, eu diria aos irmãos que a sua conversão é duvidosa. Mas pastor, mas você não pode dizer se eu sou salvo. Não, nós temos provas e nós vamos saber sim, de fato, aqueles que perseveraram até o fim. Se o cristão, aquele que de fato se diz cristão, não tem um compromisso com o Senhor, eu volto a dizer, a sua conversão ela é duvidosa. Pastor, mas você não sabe das lutas. Tudo bem, nós sofremos lutas, nós passamos por momentos difíceis, mas nada coloca e deve colocar em xeque o nosso compromisso com o Senhor. Jesus estava dizendo, eu quero bater mais um pouco aqui o texto, verso 26, se nós amarmos qualquer outra coisa mais do que a Ele, nós não somos dignos de ser chamados os seus discípulos, e nós tornamos alguém compromissado com aquilo que nós amamos, e quando nós estamos tornando alguém descompromissado, certamente nós não estamos amando ao Senhor como Ele deveria ser amado. Mas eu quero atentar aos irmãos alguns pontos esta noite. Entendendo então que falar de compromisso nos nossos dias é algo difícil, a geração a qual nós vivemos não está e não quer saber de compromisso, entendendo que o ato da conversão, seguir a Jesus Cristo, é um ato que envolve compromisso, né? Muitas vezes assim, nas nossas igrejas, os membros gostam muito de ter de ter algo que lhe convém. Por exemplo, nós todos que estamos aqui somos membros e estamos frequentando uma igreja, nós temos as nossas
as nossas oportunidades na igreja de servir um ministério, mas muitas vezes nós nos esquecemos dos nossos deveres como os cristãos, né? Hoje em dia nós falamos muito naquilo que nos convém, mas não quero não quero me comprometer. Eu quero só dizer uma historinha, uma parábola, na verdade é uma pequena ilustração. Quando nós comemos um lanche, né, você vai ver que ali tem um ovo e a galinha teve que botar o seu ovo para você comer o lanche. Você já deve ter ouvido essa história, né? Mas quando você come um X-Bacon, você vai saber que o porco teve que morrer para que você pudesse comer, né? E aí quando nós estamos vendo, o texto que nós estamos lendo, pastor, mas o que é isso? Não tem nada a ver, não. Mas a palavra de Deus, o verdadeiro discípulo, ele morreu para o mundo, ele assumiu um compromisso que custa de fato a sua vida, ou seja, ele está vivendo para o Senhor. Mas a nossa cultura, ela alimenta a falta de compromisso. Vivemos, como nós já falamos, numa cultura onde as pessoas não querem se comprometer. No entanto, sabemos que fazer compromisso é fundamental para o nosso crescimento, no sentido de termos um compromisso verdadeiro com o Senhor, para o nosso crescimento espiritual, para nós desenvolvermos cada vez mais e assim crescermos e amadurecer em nossa fé. Se nós lemos Hebreus, nós vamos ver, e domingo nós pregamos isso na igreja, e como isto, irmãos, nós estamos vivendo em um tempo que cristãos que têm 10 anos de crente, ainda não amadureceram, ou já têm 50 anos de cristãos e ainda não amadureceram. Será o que faltou? O leite está sendo dado no momento certo, a palavra está sendo dada, mas o que faltou, eu acredito, é o compromisso individual de cada cristão. Quando nós estamos vendo a nossa cultura, os relacionamentos, os jovens, falando para os jovens especificamente, você não vê, a juventude hoje em dia não quer mais falar em casamento. Eu tenho alguns irmãos, eu tenho 3 irmãos, eu perguntei até para um dia desses, para um mais novo, e aí, você vai casar quando? Você está namorando? Que eu não quero casar não. Aí eu perguntei para outro, e você não vai buscar alguém para você ter sua família? Não quero compromisso. Aí conversando com outros jovens, eu não quero assumir a responsabilidade. Nós estamos vivendo numa cultura assim, dentro das nossas igrejas. Eu posso ir, eu quero a bênção do Senhor, eu quero ter o direito de falar, de votar, mas eu não quero ser aquele compromissado. A cultura que nós estamos vivendo, ela está impregnada isso, na TV, nas mídias sociais, nos nossos relacionamentos. Mas para nós, eu quero dizer aos irmãos algo que você possa guardar no seu coração. Nós conseguimos ver o Evangelho, você consegue pegar o Evangelho? Você não consegue pegar. Mas sabe como o mundo vê o Evangelho? Através da igreja. E como a igreja reflete o Evangelho? Com um compromisso fiel à palavra do Senhor. Existe um livro chamado A Igreja ela torna o Evangelho visível. A igreja, ela está tornando o Evangelho visível. Quando nós olhamos para a igreja, nós reunidos aqui, juventude, povo de Deus, nós estamos tornando o Evangelho de Deus visível, mas sem compromisso nós não vamos fazer isso. Sem compromisso nós não vamos tornar o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Senhor visível aqui neste bairro, em Campo Grande, no estado e no Brasil e no mundo. Por isso nós temos que ter compromisso, porque nós somos chamados para algo muito sério. Nós não estamos brincando de ser cristãos, e nós estamos falando da mensagem de salvação, da mensagem que é verdade para a humanidade, é o Evangelho. Consegue eu e você notarmos que cada um, então entendendo que nós não pegamos o Evangelho, mas nós tornamos o Evangelho visível, nós precisamos ser compromissados. Jesus vai orar em João capítulo 17, a oração sacerdotal, e ele está falando acerca da unidade da igreja, e quando esta igreja está unida, ela está mostrando para o mundo que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quando nós estamos compromissados com o Senhor, nós estamos mostrando ao mundo o Evangelho, nós estamos mostrando ao mundo que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Mas sabe, irmãos, pensando sobre o compromisso, eu já disse aos irmãos que a conversão é duvidosa. Certamente, o Evangelho que está sendo pregado também, muitas vezes, é um Evangelho
barato demais, é um evangelho que não reflete a verdade das Sagradas Escrituras, porque a igreja, ela surge tão somente do evangelho, não é verdade? Eu e você estamos aqui por causa do evangelho, então nós estamos aqui por causa do evangelho e refletimos a glória de Deus e somos aqueles que tornamos o evangelho visível. Por isso precisamos de compromisso. A igreja precisa ter compromisso porque ela está tornando o evangelho visível neste lugar. Mas, olhando para a nossa juventude, para o nosso tempo, quem é um jovem do tempo da pós-modernidade, do século 21? Será que o jovem, ele está sendo aquele tipo de jovem que quer estar em tudo e em todas, que quer assumir a compromisso com todas as coisas, que quer estar bem com os amigos, que quer estar bem diante de várias situações, que quer satisfazer as suas vontades, que quer tão somente viver conforme os seus pensamentos, e o texto que nós lemos de Lucas está dizendo que não somos nós mais quem vivemos, mas nós tomamos a cruz e seguimos a Jesus, e nós amamos mais ao Senhor Jesus, conforme o grande mandamento: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo aquilo que temos e somos, nós devemos amar ao Senhor. Então a chamada para o Evangelho é algo que nos leva ao compromisso. Mas o jovem deste tempo é um jovem que muitas vezes está querendo andar na modernidade, no sentido do que está na moda. Hoje eu estou com meu celular, amanhã eu preciso de um outro celular, então estamos andando na moda, né? Não há algo mais concreto, relativismo. A Igreja de Cristo tem sofrido esses ataques do mundo, e o jovem, principalmente nossas igrejas locais, eles sofrem muito porque eles querem o compromisso com tudo, né? Eles querem ter uma aliança, e muitas vezes nós queremos ser assim. Quer ver só eu e você quando temos uma agenda muito lotada, né? Aí você sabe que você não deveria marcar aquele compromisso, porque você já tem um outro compromisso. Aí para você não frustrar aquela outra pessoa, né? Então sabe como é que é? Não, mas dá tempo sim, eu chego lá em 5 minutinhos, e aí dá tudo errado, aí causa aquele transtorno, né? E muitas vezes nós estamos fazendo isso no que se refere à nossa vida espiritual. Achamos que não vai ter nada a ver. Jesus, Deus vai aceitar a palavra de Deus? Não, deixa de lado. Não, eu preciso me comprometer com essas outras coisinhas aqui. Então quer estar bem com tudo e com todos. Não, nós somos chamados a ser fiel a somente uma mensagem, somente a um Senhor. Nós somos chamados a ser fiel, embora esta modernidade, esta secularização, esta pós-modernidade tenta nos empregar um pluralismo religioso falso. Nós somos chamados a ser fiel a somente uma mensagem, a ser fiel a somente Jesus Cristo. Por isso, o jovem, ele nem sabe mais quem ele é quando ele está assumindo vários compromissos. Mas hoje eu assumi um compromisso aqui, amanhã um outro compromisso, e se torna algo totalmente distante da palavra do Senhor. Jesus estava dizendo que aquele que quer ser o seu discípulo deve amá-lo, deve segui-lo e entregar-se e negar-se a si mesmo. Quando nós voltamos à Bíblia, nós vemos que Deus está sempre a nos chamar ao compromisso. Nós vemos as várias histórias nos textos sagrados, e encontrar um texto especificamente, você não vai encontrar dizendo assim: você que é cristão, você precisa ser comprometido com o Senhor. Não, você não vai encontrar um texto específico, mas você vai ver Deus sempre chamando o seu povo a um compromisso. Não estou dizendo assim que você não vai encontrar um texto que reflete isso. Eu estou querendo dizer que a palavra, às vezes, compromisso, de fato, porque às vezes, mas não tem na Bíblia essa palavra, então eu não preciso ser comprometido. Não, Jesus Cristo é o maior exemplo daquele que foi fiel a Deus, daquele que seguiu ao Senhor todos os planos. E quando nós lemos o Evangelho, nós vamos ver que Jesus sempre olhava para o alto e falava que eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Jesus era alguém comprometido, era 100% homem, mas também 100% Deus, e foi 100% comprometido com a sua missão. E Ele é um exemplo para nós. E Ele estava dizendo aos seus discípulos: se vocês querem me seguir, vocês precisam ser comprometidos de fato comigo. Mas irmãos, quando nós falamos disso, de 100% das nossas membresias de igrejas locais, 30% se envolve. Quando nós falamos disso, de 100% das nossas membresias das igrejas locais, agora olhando mais também no contexto local, igreja, muitas vezes os crentes
é 10% que se envolve. E isto é triste, isto é desgastante, isto é algo que impede o Evangelho a avançar na igreja, o Evangelho a avançar no bairro, e por isso precisamos voltar e entender o que o Senhor quer de nós. Eu quero dizer aos irmãos que é inconcebível uma vida cristã sem compromisso. Não tem como você dizer que é cristão se você não tem compromisso. O tempo que nós vivemos, as pessoas entram na igreja, ninguém sabe o seu nome, senta, vai embora e acabou, né? Muitas vezes nós vivemos assim, o tempo que nós estamos vivendo hoje. As pessoas não querem mais se envolver. Quer ver? Recentemente nós temos aqui em Campo Grande, não estou aqui com, o pastor está com dor de cotovelo, falar isso, não. Nós temos igrejas grandes, né? E quando as pessoas não querem compromisso nenhum, elas vão para uma igreja maior e aí lá elas podem cruzar os seus braços e não preciso me envolver. Eu sei que lá também tem serviço, aqui também tem, toda igreja local tem serviço. Mas o cristão, nós estamos vivendo um tempo que os cristãos eles não precisam, eles não querem, eles não acham que não precisam se envolver. É muito triste esta realidade. Não querem em nenhum momento, mas querem sim ser chamados de cristãos, e querem sim ser chamados de filhos de Deus, e querem sim ser chamados como aqueles que vão estar na eternidade com o Senhor. Falar de compromisso cristãos, irmãos, eu também quero dizer que nós precisamos entender que nós estamos lidando com algo que é eterno. Porque você pode me dizer assim, pastor, mas o que eu ganho com isso, em ser comprometido, em viver uma vida comprometida? Nós estamos falando de algo que não é para este tempo. Por que nós acreditamos na igreja? Porque eu e você devemos acreditar na igreja. A palavra de Deus não vai passar, e a igreja também não vai passar, ela vai estar com o Senhor para a eternidade. E por isso nós precisamos ser comprometidos, e por isso nós precisamos estar atentos e voltar tão somente ao Senhor neste dia. Por isso eu quero dizer aos irmãos, outra afirmação: não existe compromisso parcial. Se eu e você muitas vezes achamos assim, mas eu só sou comprometido 50%, né? Eu não sou tão comprometido. Você lembra o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 15, você pode abrir por gentileza, Apocalipse 3, capítulo 15, eu estou dizendo aos irmãos que não existe compromisso parcial. Muitos cristãos continuam na vida cristã, ano após ano, dizendo que são compromissados com o Senhor parcialmente, por isso eles não crescem, mas a palavra do Senhor é clara em dizer a uma igreja no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Quem achou, por gentileza, pode ler para nós. Quem deras fosse frio ou quente. Aí ele vai dizer o verso 16. O irmão pode ler para nós o 16. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não existe meio termo na vida cristã. Não existe dizer, eu sou morno, sabe? Eu não sei se eu vou, se eu não vou. Eu não sei se eu comprometo ou não me comprometo, não. Jesus estava dizendo à igreja de Laodiceia, a carta que ele escreveu a esta igreja, que ele queria que esta igreja entendesse de fato que não existe ficar no meio, em cima do muro. Ou nós estamos na vida cristã, ou nós não estamos. Então, irmão, precisamos entender que a vida cristã, ela não chama a um compromisso total e não parcial. E era isso que Jesus estava dizendo quando nós lemos o texto de Lucas. O compromisso que nós somos chamados por Ele, por graça, por misericórdia, mediante a fé, mediante eleitos antes da fundação do mundo, é para um compromisso de fato total e não parcial. Por isso, você é crente, você é quente ou você é frio, morno, o Senhor vai te vomitar. E eu quero dizer aos irmãos que a vida cristã, sem compromisso total, ela não vai funcionar bem. Irmãos, por que nós precisamos pensar, e eu tenho falado isso também à nossa igreja local, nós queremos crescer como igreja, amém? Em graça e em conhecimento do Senhor. Todos concordam, amém? Quem não quer, crescer também no sentido para que a igreja alcance novas pessoas, alcance em sua estrutura, mas sem compromisso dos membros, nós não vamos.
Sem o compromisso dos membros, nós não vamos na doutrina, no ensino do Evangelho, na demonstração entre os irmãos, nós não vamos avançar, e por isso precisamos de compromisso. Eu tenho dito aos irmãos, o cristão que diz assim, eu me converti assim, eu até falei isso domingo, os irmãos vão ouvir de novo da Saron, e eu não preciso mudar, né? O crente, chamado crente Gabriela, né? Eu sou assim, eu nasci assim, se tem alguém Gabriela, me perdoe aqui, tá? E eu vou morrer assim, né? Não, irmãos, nós somos aqueles que vamos ser transformados dia após dia pela palavra de Deus, porque as misericórdias do Senhor vão se renovar sobre nossas vidas, e por isso precisamos deste compromisso para caminhar e para tão somente refletir a glória do Senhor. Eu quero dizer agora, caminhando para os irmãos, que existem marcas do verdadeiro cristão comprometido, que que é uma joia rara, né? Eu gosto de dizer a expressão, é como se fosse uma mosca branca, né? Que é algo difícil de achar muitas vezes em nossas igrejas, cristãos comprometidos. Se cada igreja do estado, da cidade aqui, 60% dos cristãos fossem comprometidos, alguma coisa nós seríamos diferente. É notório. Nós estamos vivendo no Brasil. O Brasil é um fenômeno mundial. Nós estávamos estudando esses dias isto, de um número de igrejas que nós temos. Pelo menos, aqui deve ter um monte aqui perto, né? Lá, pelo menos na nossa região, é 1, 2, 3, 4, 5. Tem assim umas 20 igrejas na nossa região, ali perto da Saron. Os irmãos lá devem saber disso, se tem mesmo. Né? E o Brasil tem tantos milhões de cristãos, já tem os cristãos, olha para você ver o IBGE, que coisa horrível, cristãos não praticantes, cristãos não compromissados. Irmãos, a que nível nós estamos chegando? De onde você viu isso? Para mim não são não cristãos, não é cristão. Eu sou cristão, mas o que? Mas você pratica? Não sou, eu sou um cristão não praticante, então você não é um cristão, né? Não existe isso. Mas o mundo está olhando para a igreja e está vendo isto. E aí quando nós estamos vendo tantas igrejas no Brasil, há tanto se falar de Deus, há tanta coisa que se diz nos nossos meios, mas há pouca transformação. Mas nós precisamos entender, e eu quero dizer aos irmãos, as marcas de um cristão comprometido. Primeiro, nós temos uma preocupação, nós queremos glorificar ao Senhor, amém? A confissão de Westminster, até o regimento dos irmãos também deve estar isto, que nós fomos criados para a glória de Deus. A Confissão Batista 1869, né, também vai dizer isso. Então nós temos confissões, nós temos a palavra de Deus que nos diz que o povo dele foi criado para refletir a glória do Senhor. Esta igreja neste lugar foi criada e está aqui refletindo a glória do Senhor, amém? Mas nós precisamos entender isto, que é uma marca de um verdadeiro cristão comprometido. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Então a marca de um cristão comprometido é refletir a glória de Deus. Ele está preocupado em adorar, em glorificar ao Senhor. Quem achar, por gentileza, 1 Coríntios 10, 31, pode ler para nós. Nós vivemos para a glória do Senhor. Se nós somos cristãos e não estamos comprometidos com o Senhor, certamente nós não estamos refletindo a glória do Senhor. As marcas de um cristão comprometido resultam em uma preocupação, tão somente em exaltar, em glorificar, em enaltecer ao Senhor. Por isso precisamos ser comprometidos, que nós não estamos lidando com algo que é passageiro. Nós estamos falando e estamos aqui por causa do Evangelho, da palavra, do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, e por isso precisamos ser comprometidos, porque nós refletimos a glória de Deus. Porque nós estamos aqui, nós não estamos refletindo a glória ou refletindo a imagem de alguém, nós estamos refletindo a glória tão somente daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir buscar a sua igreja e daquele que vai reinar sobre todos as nações, os reis, todo este mundo. Ele já é o Senhor sobre todas as coisas, é Ele que nós estamos refletindo a sua glória. Por isso, a marca de um cristão, ele sempre vai ter em sua mente: eu vivo para glorificar ao Senhor.
E isso nos leva à responsabilidade, e isso nos leva ao compromisso, e isso nos leva a saber que nós não estamos aqui de brincadeira, nós não estamos aqui de passagem no sentido assim, eu só estou aqui para viver um momento aqui na igreja e aí vou curtir uma vibe aqui e vou embora, né? Quando os jovens estão dizendo, não, nós estamos aqui em algo que é eterno, que reflete a glória de Deus. Eu gosto sempre de usar a expressão, neste lugar existe uma bandeira fincada, é só uma expressão, irmãos. E aqui nesta bandeira está dizendo que aqui se reúnem os cidadãos celestiais e eles refletem, eles são embaixadas do Senhor neste lugar, refletindo a glória de Deus neste lugar. Por isso, se nós faltamos com compromisso nos nossos ministérios, na nossa vida cristã, na nossa testemunho, na nossa leitura com a palavra do Senhor, nós não refletimos a glória do Senhor como é devida. Mas também uma marca de um cristão compromissado é aquele que é compromissado com a palavra do Senhor. Salmo 119, por gentileza, vamos ler o verso 9 e o verso 97. Salmo 119, versículo 9 e o versículo 97. Quem achar, por gentileza, pode ler. O 97. Quando amo a tua lei e a minha meditação, é a minha meditação todo dia. Como o jovem vai purificar o seu caminho? Observando a palavra. Como nós seremos, de fato, uma marca do cristão comprometido? É aqueles que andam na palavra, que permanecem na palavra. E aí, como vai dizer o próximo versículo, eu amo a tua lei, e assim nós temos que andar como cristãos, como povo de Deus, comprometidos com a palavra. Mas muitas vezes nós temos visto as pessoas quererem fazer algo em nome de Deus, mas que não tenham a Bíblia. Querem dizer que são cristãos, mas não leem a palavra de Deus, ou seja, muitas vezes querem fazer inúmeras coisas em nome de Jesus, mas o compromisso com a palavra de Deus é neutro, não existe. Às vezes não sabe nem quantos livros tem na Bíblia, às vezes não sabe que existe o livro de Filemão. Mas o que é isso? Uma vez no EBD, vamos abrir o livro de Filemão, mas existe isso na Bíblia? Está aqui, irmão. Isso nós estamos falando, irmãos, lógico que os novos na fé a gente entende, mas cristãos que já têm 5 a 10 anos, é algo a se pensar. Nós precisamos ser comprometidos com a palavra do Senhor, e o próprio Jesus é um exemplo disso, conforme nós vemos em Lucas 4, versículo 4 em diante, quando ele está sendo tentado, ele está falando para Satanás, está escrito, Jesus mostrando que ele cumpriu a lei, que ele era compromissado com a palavra, com a lei do Senhor, e assim também deve ser as nossas vidas. A marca de um cristão compromissado é aquele que lê, que medita, que busca a interpretação correta das Sagradas Escrituras, que vive as Sagradas Escrituras, e conforme nós até compartilhamos, conforme Mark Dever vai dizer em um dos livros que ele escreve sobre 9 marcas de uma igreja saudável, como que os reformadores, a igreja de Cristo permaneceu até hoje, embora alguns tomaram rumos diferentes, mas existem igrejas sérias, sadias como esta, pregando a palavra, vivendo a palavra, cantando a palavra, orando a palavra, compromissados com a palavra. A igreja só chegou aonde está chegando por causa da palavra de Deus. E por isso nós devemos ser compromissados com a palavra. E aí também, agora eu quero dizer aos irmãos que a marca de um cristão comprometido é um cristão que é comprometido com a igreja local. Irmãos, isto é sério. Vamos ler 3 textos, por gentileza. Alguém, por gentileza, abre em Jeremias 48, versículo 10. E outro, por gentileza, em Salmo 84, 10. E por último, nós queremos ler o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 25. Quem achou Jeremias capítulo 48, versículo 10, por gentileza, pode ler. Quarenta, 10.
48:10, perdão, irmão. Me perdoe. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém as principadas do sangue. Amém. Salmo 84:10, por gentileza. Pois o dia dos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Hebreus 10:25. Os três textos que lemos está mostrando, está apontando que estes escritores e a vida de um cristão é comprometido com a igreja, com a comunidade local. Primeiro Jeremias está dizendo, 48:10, que aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, ele é tido como... Se nós estamos agindo como cristãos na obra do Senhor relaxadamente, certamente o juízo de Deus virá sobre nós, porque nós não estamos lidando com algo que é nosso. Mas o salmista vai dizer no Salmo 84:10 que o que ele prefere é estar na casa do Senhor, é estar em seus átrios, do que habitar nas tendas dos ímpios. Ou seja, o lugar de um verdadeiro cristão que é comprometido é estar na casa de Deus. E aí Hebreus fecha dizendo que não é para deixarmos de congregar como é costumes de alguns. Como já falamos aos irmãos, a igreja ela está refletindo a glória de Deus, o Evangelho, ela está aqui refletindo. Não tem como dizer que hoje eu vou ser cristão e não preciso mais da igreja, né? Nós estamos vivendo neste tempo. Eu sou crente, mas agora a moda é o seguinte, já ouviram falar também. Eu vou aqui pela internet, eu vou assistir o culto pela internet, eu vou tomar a ceia pela internet, eu vou dizimar pela internet, e eu vou fazer tudo aqui pela internet. Daqui a pouco vai ter, eu acho que as igrejas modernas, eu preciso às vezes me abrir, conversar com alguém, então vem aqui e digita sua mensagem, um chat, né? Muito bem lembrado, como o irmão Rodrigo. O que o povo está apontando, e o que o mundo está apontando, recentemente saiu 20 conselhos para a igreja do futuro, e um dos conselhos é este: você vai precisar transmitir os seus cultos online, porque senão vocês não vão sobreviver ao futuro. O que nós estamos vivendo, irmãos, é um abandono à comunidade, à comunhão dos santos. Como é bom estar aqui, conversar com os irmãos, ademoestar uns aos outros, orar uns pelos outros, abraçar, conversar uns com os outros. Um cristão verdadeiramente convertido, aquele que nasceu de novo, ele sempre vai querer estar no meio do povo de Deus. Cristãos sem compromisso nas igrejas, em nossos dias é muito mais comum, irmãos. É igual também, comum, eu quero dizer aos irmãos, nós ficamos tão irritados quando nós vemos os nossos deputados que não estão trabalhando, né? Nós ficamos tão irritados quando os senadores não vão lá, ou às vezes, você já deve ter visto foto, que eles estão dormindo, né? Nós ficamos bravos com o Congresso do Brasília, mas por que nós não irritamos muitas vezes também, e ficamos assim, não estou dizendo que nós temos que brigar uns com os outros, mas esta revolta deve também consumir o nosso coração, pela falta muitas vezes de compromisso nosso como cristãos com a igreja local, porque o Congresso passa. Porque o Congresso está lidando com coisas, por mais que são importantes, e são deste mundo, não estou dizendo que não é importante, mas nós estamos lidando com a mensagem de salvação da vida do homem, de todos os seres humanos. Por isso nós precisamos ser comprometidos com as nossas igrejas locais. O Senhor é bem claro em dizer para nós, e o compromisso com Deus exige um compromisso com sua obra. Não existe dizer eu amo ao Senhor Jesus e não amar a sua igreja. Não existe dizer eu sou de Deus, mas não pertenço a uma comunhão com os irmãos. Não existe. Nós somos um povo chamado à comunhão. Jesus Cristo morreu para salvar a sua igreja, um povo redimido. Nós somos a Assembleia dos Santos. Nós somos aquele povo que reflete, conforme vai ver em Efésios capítulo 3, versículo 10. Eu gostaria de ler com os irmãos. Efésios capítulo 3, versículo 10, por gentileza, você pode me acompanhar. Efésios capítulo 3, versículo 10. Efésios capítulo 3, versículo 10 diz assim:
A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, ou seja, a multiforme sabedoria de Deus. Por isso nós estamos dizendo aos irmãos que nós estamos aqui como igreja, é algo fantástico, é algo maravilhoso a comunhão dos santos, e nós estamos refletindo, nós estamos apontando a multiforme, a graça, a sabedoria do nosso Deus. E quando nós não somos compromissados com a igreja local, isso não parece igreja, isso não reflete a mais sublime graça e misericórdia do Senhor, conforme nós lemos no texto. Nós estamos aqui refletindo a multiforme sabedoria de Deus. Sem compromisso, nós não vamos e nunca seremos uma igreja verdadeira. Por isso, cada um de nós somos chamados esta noite a um compromisso com a comunhão local. Por isso, sim, irmãos, o pastor está dizendo que eu devo vir em todos os cultos, estar em todas as reuniões da igreja. Vai fazer alguma coisinha lá, abriu a igreja, eu preciso estar dentro da igreja. Não, irmãos, não estou dizendo do ativismo cego religioso, que também muitas vezes nós temos que tomar um cuidado. Mas, se a comunhão dos santos local, ela se tornou menos prazerosa para mim, e algo que eu tenho mais prazer é sair com os amigos, com as amigas, é estar no shopping, no cinema, é estar fazendo outra coisa, se tornou muito mais prazeroso, no sentido que não é errado você ir nesse lugar, sair com seus amigos, mas se na sua agenda de 100%, 90% é shopping, 90% é fazer as coisas, e 1%, 10%, o exemplo que você só pensa na igreja, alguma coisa está errada. Nosso envolvimento com a igreja local deve ser em amor, porque Cristo ama a igreja. E por isso nós amamos ao Senhor e amamos a sua obra. Irmãos, eu sou suspeito em falar isso, mas porque a Vanessa até fala esses dias, quero contar o testemunho para os irmãos, para o irmão que acabou de casar aqui, né? Vanessa me ligou esses dias para falar algo do casamento, e eu perguntei algo da igreja para ela, e ela querendo falar algo do casamento, e eu perguntando algo da igreja, né? E aí fica tão preocupado com a igreja, né? Mas o que eu estou querendo dizer para os irmãos, porque nós amamos a igreja, nós amamos a reunião, o povo de Deus, nós queremos que o povo de Deus avance, e nós sabemos que não é algo passageiro. Embora eu tenha que amar a minha esposa, a futura esposa, eu tenho que ser comprometido com ela, e eu confesso, sim, eu preciso, sim, ter as coisas para isso, mas é o que eu estou querendo dizer aos irmãos, que a falta de amor, a falta de envolvimento às vezes numa igreja local, mostra que o nosso compromisso com Deus, ele está em um nível muito baixo. Mas eu quero caminhar para o fim e dizer aos irmãos, que Deus exige de cada um de nós cristãos, um compromisso verdadeiro. Uma igreja saudável não é uma igreja perfeita, sem pecado, mas é uma igreja que descobriu que ela precisa voltar e se esforçar e cada vez mais buscar a estar centrada na palavra de Deus. Nós temos falhas como igreja, sim, como envolve os nossos compromissos, mas nós sempre sabemos e damos um passo e precisamos melhorar. Por isso nós precisamos entender que o verdadeiro cristão, compromissado em nossos dias, tem se tornado cada vez mais algo raro de se achar, algo raro de se encontrar muitas vezes nas nossas igrejas e no meio do mundo a qual nós estamos caminhando. Nós vemos tantos falsos testemunhos, né? Andando pelo bairro esses dias perto da igreja, e aí um camarada até meio bêbado lá, eu sou da igreja, eu sou membro lá, e não sei o quê. Peraí, todo mundo se diz cristãos no nosso dia. Os políticos que foram presos se diziam cristãos. Tantas pessoas muitas vezes estão dizendo que são cristãos, mas de fato não refletem a glória de Deus. Irmãos, dizer cristão da boca para fora é algo fácil, mas a chamada de Jesus Cristo é: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. É interessante notar o texto de Lucas, que se eu e você amarmos mamãe, papai, até aquelas pessoas mais queridas do que ao Senhor, nós não somos dignos de ser chamados filhos de Deus. Nós precisamos entender que o compromisso com Deus envolve ações práticas, e vai envolver, e vai refletir a glória de Deus, e vai refletir o Evangelho, vai tornar o Evangelho visível. Por isso, membro, eu e você que estamos aqui, somos chamados ao compromisso cristão todos os dias. Mas por que nós devemos ser compromissados? Porque Jesus foi aquele que cumpriu a sua missão, e Ele nos ensinou o caminho. Jesus foi aquele que
foi compromissado até a morte de cruz para que eu e você tivéssemos a oportunidade de estar com Ele eternamente. Aí Jesus foi chicoteado, sofreu a coroa de espinhos, Ele cuspiram em sua cara, Ele sofreu tantas coisas por ser alguém comprometido com a palavra, com o que Deus tinha ordenado Ele fazer. E muitas vezes o cristão, mas meia hora? Mas eu preciso ler a Bíblia todo dia. O que Jesus sofreu por mim e por você, irmãos, numa escala, olhando muitas vezes o que nós fazemos hoje, não chega nem perto. Por isso nós somos desafiados, longe de ser um religioso falso que vai bater no peito, não, isto que flui do nosso coração, nós fazemos porque amamos, e se não fazemos, nós não amamos, e se nós estamos relaxados em nossos compromissos, é que o nosso amor, ele está como a igreja de Éfeso, está esfriando, e precisamos voltar a praticar as primeiras obras, o primeiro amor. Por isso, se queremos despertamento, reavivamento nos nossos corações, como igreja no Senhor, local, juventude, vai passar pelo compromisso de cada cristão. Uma coisa eu falo para os jovens, eu fui pastor de jovens há 3 anos na Boas Novas. Os jovens são assim, mas esse ministério de jovem nunca cresce, nunca tem nada diferente, esse ministério de jovem não vai para frente, a culpa é do pastor, a culpa é dos líderes da igreja. Aí pergunta para o jovem, você convidou alguém para vir ao culto? Você está evangelizando alguém? Você está orando? O nível de compromisso dos jovens é baixo, mas eles querem cobrar algo na altura, assim, sabe? Querem cobrar algo muito grande, mas cadê todo mundo? Cadê os jovens, né? Eu estava conversando esses dias, mas os jovens têm que fazer alguma coisa, que esse ministério, mas o que você jovem tem feito? A igreja também muitas vezes é assim. Eu sei, irmãos, que a salvação não é pelas obras, mas se nós estamos aqui, vai fazer 10 anos de cristãos ou mais, mas nós temos recebido o alimento todos os dias, e nós precisamos crescer. A vida cristã é um crescimento gradualmente, cada dia nós estamos amadurecendo, e se nós não estamos amadurecendo é porque está faltando compromisso com a verdade. Por isso, nós estamos vivendo, irmãos, um tempo de cristãos tão imaturos, um tempo de cristãos, irmãos, é sério o que eu estou dizendo aqui, de 15 a 20, 30 anos, e não querem mudar, e não crescem, e têm as mesmas manias, e têm os mesmos pensamentos, e fazem as mesmas coisas, mas é um compromisso limitado, né? Eu só vou até aqui, porque senão vai, sabe? Não, o que falta é entrega total, é tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós te pedimos, Pai, perdão se temos falhado como igreja do Senhor, em muitas vezes, ó Pai, em nosso compromisso com o Senhor. São palavras de Jesus, que aquele que quer ser o seu discípulo, deve negar a si mesmo, e antes tomar a sua cruz, e seguir ao Senhor. Aquele que amar pai, mãe, amar outra coisa mais do que o Senhor, não é digno de ser chamado teu discípulo, teu filho. Por isso, ó Deus, nos leva a este compromisso verdadeiro em amor, ó Deus, na Tua Palavra, em amor, ó Deus, ao Senhor, para refletirmos a glória do Senhor, em amor, ó Deus, nas nossas igrejas locais, ó Deus, em fazer aquilo que o Senhor tem confiado a nós da melhor forma, porque aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente é tido como maldito, ó Pai, nós precisamos nos ater para isso. Nos ajude, Senhor, a ter jovens, homens e mulheres cada vez mais compromissados, desperta os corações, Pai, para que assim sejamos igrejas compromissadas com a Tua Palavra, com o Senhor, ó Deus, cada vez mais. E um mundo, ó Pai, que prega a falta de compromisso, que emprega, ó Deus querido, os relacionamentos, ó Pai, os compromissos, ó Pai, de algo tão barato, de algo tão passageiro, só vou até onde me convém. Não, Senhor, o verdadeiro discípulo, ele nega a si mesmo, ele busca fazer a vontade do seu Senhor. É por isso que nós estamos aqui, ó Pai, nós te pedimos graça, misericórdia sobre nós. Ó Pai, se nós precisamos, Deus, amadurecer em nossa caminhada cristã, certamente, ó Deus, se nós não tivermos compromisso com o Senhor, ó Pai, com a Tua Palavra, nós nunca vamos, ó Deus, crescer e amadurecer. E vamos, às vezes, ó Pai, continuar conforme está escrito em Hebreus, há tanto tempo, ó Deus, tomando leitinho materno. Não, Senhor, nós precisamos crescer, alimentos sólidos, mas, ó Pai, fortes, ó Deus, para que possamos assim superar os dias maus. Ajuda-nos, Pai, a caminhar em compromisso com o Senhor, porque a Tua Palavra é bem clara em dizer
que aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Onde está o meu coração, o coração dos meus irmãos que estão aqui esta noite? Será que está no Senhor, para o Senhor, nas coisas do Senhor, ou está nas coisas deste mundo que são passageiras? Ó Deus, sabemos que as coisas são boas para este mundo, para este tempo, mas a traça e a ferrugem vai comer um dia. Mas, ó Deus, o Evangelho, a Tua palavra, a Tua igreja é algo que vai estar eternamente com o Senhor. E por isso, ó Deus, precisamos ser compromissados contigo todos os dias. Assim, ó Deus, nós oramos, em nome de Jesus. Amém.